Oi, eu sou Keila Santana e começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. O texto que derruba o decreto do presidente Bolsonaro sobre porte e posse de armas passou no Senado e vem para análise dos deputados. Aqui, o ministro da Casa Civil espera reverter a decisão. O presidente da Câmara sustenta que há inconstitucionalidades no texto. Relator da reforma da Previdência na comissão especial diz que o parecer dele não é decreto e que pode haver mudanças. 5 partidos de oposição anunciaram atuação conjunta contra a reforma. E você vai ver também. Funcionário da Vale diz à CPI de Brumadinho que a mineradora soube de problemas na estrutura da barragem que se rompeu em Minas 7 meses antes da tragédia. Na CPI do BNDES, ex-ministro do Planejamento do governo Lula diz que não houve irregularidades nos contratos firmados entre o banco e países africanos e sul-americanos. O ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, deve depor na próxima quarta-feira. Patinetes motorizados. A que velocidade máxima podem andar? Podem transitar nas calçadas? É preciso usar capacete? A Câmara discute uma legislação que vai valer para todo o país. Na semana que passou, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o decreto do presidente Jair Bolsonaro que torna mais flexíveis as normas para a posse e o porte de armas. No mesmo dia que falava aos deputados, o plenário do Senado aprovou um projeto que anula o decreto. Este projeto agora vem para a Câmara e aqui o ministro espera reverter o que foi decidido. Para o presidente Rodrigo Maia, a defesa do governo Bolsonaro à aprovação do decreto é frágil. O governo tem uma defesa do decreto, que eu acho que é frágil, mas eu respeito a decisão deles. O Congresso, a relação dos poderes é constituída dessa forma exatamente porque se o Congresso entender que há um excesso, ou o próprio Supremo, ou a gente pode derrubar, ou o Supremo pode também derrubar o decreto pela sua inconstitucionalidade, mas não tem conflito. Nós acreditamos que é possível a reversão, respeitamos a posição do presidente da Câmara, eu sei. Aliás, eu tenho um embate político com ele sobre esse assunto desde a época do PFL. Ele sempre teve uma posição a favor do desarmamento, eu sempre tive uma posição a favor do direito à legítima defesa. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Lorenzoni, disse que o preceito básico do decreto é o livre-arbítrio e o direito de legítima defesa do cidadão. O ministro lembrou que em 2005, quase 60 milhões de brasileiros rejeitaram em um referendo popular a proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. As armas foram inventadas para preservar a liberdade individual. Está na gênese da liberdade individual. O governo Bolsonaro confia nos seus cidadãos. Para deputados contrários à ideia de facilitar a posse e o porte de armas, o decreto baixado pelo presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional, pois vai de encontro ao Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidência em 2003. O Ministério Público Federal já ergueu várias colocações, já fez um estudo específico mostrando as inconstitucionalidades. As equipes técnicas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados também colocou essa preocupação e a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, fez um estudo técnico mostrando que há inconstitucionalidades. Nós já tivemos aqui um plebiscito, o Estatuto de Desarmamento de 2003, o plebiscito de 2005, onde 63,94% da população se manifestou a favor da comercialização, claro que com regras, mostrou como numa eleição que o resultado da maioria preferia isso. Então acho que se quiser fazer, podemos fazer um novo plebiscito e a população se manifesta. O ministro Lorenzoni disse que o texto é constitucional e que as críticas têm viés ideológico, mas que está preparado para questionamentos no Supremo Tribunal Federal. O ministro também disse na audiência que o decreto vai facilitar o registro de armas que hoje estão ilegais no país. O Brasil, que na época do Estatuto tinha quase 12 milhões de armas registradas, hoje tem 1,5 milhão. Significa que se a gente tem mais ou menos 1 milhão que foram recolhidas nas campanhas de desarmamento, o que acontece? O Brasil deve ter algo como 9 milhões de armas que foram legais, que estão na casa das famílias e que estão na irregularidade. Então, o governo Bolsonaro abriu um novo prazo para que as pessoas possam registrar legalmente as suas armas.
Na Comissão Especial da Reforma da Previdência, começou oficialmente o debate do parecer do relator. O deputado Samuel Moreira disse que o texto dele ainda está aberto a mudanças. A repórter Cláudia Lemos acompanhou. Antes da votação, o acordo é que todos falem e escutem, sem usar recursos do regimento para interromper o debate ou encerrar a discussão. 91 deputados se inscreveram para criticar a reforma. Obedecendo o regimento, um deles foi o primeiro a usar o microfone. Nós reconhecemos que é necessário fazer uma reforma, mas não é essa. Há uma real mudança nas relações trabalhistas nos dias de hoje. Isso não pode ser desconhecido. A uberização do trabalho, como já é chamado, infelizmente é a realidade. Os modelos de financiamento da Previdência Social focados no desconto em folha são coisa do passado, relator. O primeiro a falar pelo governo elogiou o relator, o presidente da comissão, o presidente da Câmara e acenou para o consenso. Estamos no momento em que o Congresso assumiu a responsabilidade pela reforma da Previdência. Uma economia da ordem de 913 bilhões em 10 anos. Ainda assim, é uma boa reforma. Além dos inscritos, os líderes dos partidos têm direito à palavra nas reuniões. Eles criticaram o governo. Pelo que observei, o nosso relatório ele democratizou o texto, ouvindo, inclusive, a oposição em diversos pontos. Mas os oradores usaram a maior parte do tempo para questionar pontos do relatório. Nós constitucionalizamos outras coisas que nunca foram de texto constitucional, como, por exemplo, a idade mínima. Não dá para aceitar essa proposta com um tempo de contribuição de 20 anos. Nós temos que rever isso, porque é muito cruel, sobretudo com os mais pobres. Vamos fazer alguma coisa transitória, que a gente coloque isso, a contribuição da CSLL, por um período, mas que isso acabe num período curto de tempo. Samuel Moreira fez questão de mostrar abertura às críticas e a possibilidade de alterar o relatório. Há possibilidade do relator fazer um voto complementar após as discussões. Eu nunca tive pretensão de que um relatório fosse um decreto. Para derrubar trechos da reforma da Previdência que considera prejudiciais ao trabalhador, a oposição está contando também com o apoio de deputados que tradicionalmente não se alinham com as posições da esquerda. 5 partidos de oposição se uniram para atuar de forma conjunta contra a reforma da Previdência. PDT, PSB, PT, PSOL e PCdoB. Juntos, eles somam mais de 130 deputados, o que pode fazer diferença na votação no plenário. Há representantes de vários partidos, de centro, por exemplo, que não votarão nessa proposta. Portanto, quem não tem número não é a oposição, quem não tem número é o governo. Os deputados de oposição agora esperam pela complementação de voto do relator. Ali, alguns pontos questionados podem vir a mudar. Ou não. Nesse caso, os partidos vão atuar em conjunto para tentar mudar o texto lá na comissão. Para o que ele não concordar, nós apresentaremos os destaques, a oposição vai ter direito a 9 destaques e esses destaques serão consensuais entre os 5 partidos. No evento em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu em defesa do trabalho do relator da Previdência, deputado Samuel Moreira. Durante evento promovido pelo canal Band News em São Paulo, o presidente da Câmara voltou a defender o relatório da reforma da Previdência, apresentado na semana passada aos deputados da Comissão Especial, que analisa as mudanças. O parecer foi criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Do meu ponto de vista, o texto é muito bom. Nós vivemos uma crise, uma recessão real na vida dos brasileiros mais simples há 5 anos. A gente pode dizer que na elite não, que na classe média alta não, mas as pessoas que ganham pouco no Brasil vivem uma recessão há 5, 6 anos. A vida deles só piora. Eu fui a Belém, agora no sábado, no evento da Igreja da Assembleia de Deus, e um dos projetos mais importantes que a igreja voltou a ter era entregar alimento na casa das pessoas que estavam passando fome. O Brasil voltou a ter fome. Também comentou demissões na equipe econômica do governo. Esse advogado que foi demitido do BNDES é um dos quadros que mais entende, do ponto de vista econômico, da política social no Brasil. Trabalhava com o Armínio, eu tive com ele algumas vezes. Uma pena o Brasil ter perdido 2 quadros da qualidade do Joaquim Levy e do Marcos Pinto e da forma como eles foram
retirados. Acho que é uma covardia sem precedentes. Rodrigo Maia disse aos participantes do evento que devem instalar no próximo dia 27 a comissão especial que vai analisar a proposta de reforma tributária. E na CPI do BNDES, os deputados marcaram para a próxima quarta-feira o depoimento do ex-presidente do banco, Joaquim Levy. O ex-ministro do Planejamento do presidente Lula, ex-deputado Paulo Bernardo, falou à comissão e negou irregularidades em contratos de empréstimo do BNDES com países africanos e sul-americanos. Ele esteve à frente do ministério entre 2005 e 2011, durante o governo Lula. De acordo com o Ministério Público, a construtora Odebrecht pagou propina para receber empréstimos vantajosos do BNDES. Esse negócio da Odebrecht está eivado de falsidades. Essas planilhas que o senhor está falando, planilhas que não se sustentam. Ninguém sabe de onde saíram essas planilhas. O juiz mandou os procuradores apresentarem denúncia só contra 30% das pessoas. Era 9 presidentes, era 30 ministros, era 150 deputados. Não, fique com 30%, que é muita gente, acima da nossa capacidade de política de segurar isso. Como é que nós vamos dar credibilidade? O ex-ministro também foi questionado sobre contratos internacionais feitos pelo BNDES com países africanos e sul-americanos entre 2003 e 2015. Paulo Bernardo afirmou não ver irregularidades nas transações. Esses empréstimos internacionais foram auditados a pedido a mando do TCU. Foi feito, não se chegou a nenhuma irregularidade. Não tive assim uma impressão de que o senhor Paulo Bernardo queira colaborar realmente pela CPI e para a gente é muito triste. A CPI marcou para o dia 26 de junho o depoimento de Joaquim Levy, que recentemente pediu demissão do comando do BNDES após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro. Faltava a presença do Joaquim Levy. Eu espero que ele venha e possa continuar dando a contribuição que ele deu até agora para os trabalhos da nossa CPI. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Aprovado na comissão especial o projeto que aumenta em 1% o repasse de recursos da União para os municípios. A proposta pode ser promulgada ainda esse ano, com efeito no caixa das prefeituras já em 2020. Patinetes motorizados. A que velocidade máxima podem andar? Podem transitar nas calçadas? É preciso usar capacete? A Câmara discute uma legislação que vai valer para todo o país. É só um instante. Na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro editou nova medida provisória para manter a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura. A MP também estabelece que caberá ao ministro da Economia, Paulo Guedes, indicar o chefe do COAF, o órgão que fiscaliza atividades financeiras, e essa nomeação será feita pelo presidente da República. O primeiro ato de Jair Bolsonaro como presidente da República foi editar uma medida provisória reduzindo de 29 para 22 o número de ministérios da estrutura de poder do Executivo. Além disso, a MP também reestruturou a competência de alguns órgãos e transferiu a responsabilidade de demarcar terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Próximo do encerramento do prazo de validade da medida provisória, o Congresso Nacional aprovou o texto, mas com modificações, entre elas, devolver à FUNAI, que é vinculada ao Ministério da Justiça, a competência para definir limites de terras indígenas. O governo agora editou nova medida provisória com novas modificações na estrutura ministerial e repassou ao Ministério da Agricultura a questão da demarcação de terras indígenas. Além da reforma agrária, regularização fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal e terras quilombolas. O Congresso Nacional novamente tem um prazo de 120 dias para validar a medida, que já está em vigor, mas a MP explicita uma divergência entre os parlamentares e pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Acabou de ser votado no Congresso, isso foi rejeitado, 2 dias depois ele emite uma medida provisória. Então nós vamos procurar a justiça, alegando exatamente este critério. Isso era uma proposta de campanha do presidente Bolsonaro e como ele foi eleito, é sinal de que grande parte da população apoia
essa política e essa proposta do governo do Brasil. 2 funcionários da Vale em Brumadinho garantiram que a empresa conhecia os problemas da barragem que cedeu em Minas Gerais. Eles assistiram à tragédia bem de perto e contaram a difícil experiência aos deputados da CPI de Brumadinho. Nas imagens flagradas pelas câmeras de segurança, o mar de lama avança rapidamente. Uma caminhonete com um condutor desesperado tenta sair por um lado, tenta ir para o outro, mas percebe que não há mais como fugir e para. A lama chegou a jogar o veículo para cima. Quem estava ao volante era Elias Nunes. Na reunião da CPI, ele contou em detalhes como foi esse momento. Desliguei o carro, puxei o freio de estacionamento, falei para ele, entrega a alma para Deus e vamos aguardar para ver o que vai dar. Aí após isso, passado uns 20 ou uns 30 minutos mais ou menos, chegaram o pessoal do Corpo de Bombeiro e a gente saiu da área e fomos para um ponto de apoio. Fernando Henrique Barbosa trabalhou para a Vale por quase 20 anos, sempre em Brumadinho. Ele conta que o pai também trabalhou lá por 40 anos, mas morreu no dia do rompimento enquanto almoçava no refeitório. Fernando rejeitou o advogado oferecido pela empresa. Ele contou que o pai dele tinha feito reparos na barragem e percebeu que ela estava condenada. Os chefes dele foram informados disso, mas se negaram a reportar os problemas para a Agência Nacional de Mineração, com medo de que os trabalhos fossem interrompidos. 15 para as 3 da tarde. Assim que eu estava saindo de casa, o pai falou comigo, ô Fernando, ô filho, você que fica na Itembe, ele fica na parte mais alta. Aqui a barragem está igual uma bomba, aqui está condenado, ela vai estourar a qualquer hora. Fernando Henrique também contou que no dia do rompimento havia dezenas de pessoas trabalhando em cima da barragem, o que para ele é estranho, uma vez que o local estava desativado. Ele acredita que essas pessoas estavam trabalhando para diminuir os problemas de instabilidade. Ele sugeriu o nome de 4 funcionários da Vale que, segundo ele, estão dispostos a confirmar que a barragem tinha graves problemas e que os chefes da empresa sabiam disso. O relator da CPI disse que essas pessoas serão intimadas para confirmar essa denúncia. E, infelizmente, o que a Vale preferiu foi esconder isso, tentar algumas ações que não davam certo e não fazer a prevenção, não ter sequer a dignidade de avisar as pessoas e retirar, inclusive os seus trabalhadores, debaixo daquela barragem que estava prestes a se romper. Um projeto em análise aqui na Câmara quer acabar com as cotas raciais. O repórter Santiago Delap mostra que muita gente não conhece a atual lei de cotas do Brasil, que tem a 2ª maior população negra do mundo. O sistema de cotas raciais é uma ação afirmativa que existe por aqui desde 2003, mas que só virou lei federal em 2012. Agora, um projeto em análise aqui na Câmara quer acabar com o caráter racial das cotas. Ao contrário do que muitos pensam, a lei de cotas não vale apenas para negros. Na realidade, o foco principal das cotas são os alunos do ensino médio da rede pública, para quem são destinadas 50% das vagas em institutos federais e universidades como a UNB, pioneira na adoção do sistema de cotas em 2004. Metade dessas vagas, ou seja, 25% do total, são destinadas a alunos com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio per capita. Só depois de considerados esses 2 critérios é que as cotas vão levar em consideração a cor da pele do indivíduo ou o fato dele ter ou não alguma deficiência. A partir daí, o percentual das vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência varia segundo a quantidade desses perfis em relação à população total de cada estado, de acordo com números do IBGE. Num período de 17 anos, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação saltou de 2,2% para 9,3%. No entanto, o número ainda é baixo quando comparado com os 22% de pessoas brancas que concluíram o ensino superior. A autora do projeto, deputada Daiane Pimentel, do PSL da Bahia, quer que sua proposta seja estendida também aos concursos públicos. Dentro de uma família, pode existir um irmão branco e um irmão negro. Será que esse irmão negro ele teria que ter um acesso mais facilitado nas universidades
apenas pela questão de cor, sendo que os dois vivem numa situação socioeconômica igualitária. Se a gente não tiver a cota de recursos para as mulheres, cota para negros nos concursos públicos, nas universidades, ou cotas para as pessoas com deficiência, nós vamos deixar que a lógica sexista, machista e racista da nossa sociedade, ela se perenize. Na comissão especial que analisa mudanças no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, foi aprovado um relatório que aumenta em 1% o repasse de dinheiro do governo federal. A proposta seguiu para o plenário da Câmara. As finanças municipais foram duramente atingidas pela crise econômica dos últimos anos. As prefeituras sofreram com a queda da arrecadação dos impostos que cobram diretamente e também da parte que recebem da receita dos tributos estaduais e federais. O dinheiro a mais deve começar a ser pago a partir do ano que vem, mas o aumento ocorrerá de forma parcelada, até chegar a 1% em 4 anos. Em 2020 e em 2021, essa parcela será de 0,25%. Em 2022, de 0,5%. E a partir de 2023, será de 1%. Esse percentual vai entrar num repasse único, todo mês de setembro. O relator, deputado Júlio César, calcula em mais de 12 bilhões de reais o valor extra que será distribuído nesses 4 anos para amenizar a situação financeira dos municípios. São nos municípios onde estão os problemas do povo brasileiro, onde estão as soluções mais baratas e mais identificadas com o interesse de cada homem, de cada mulher. O representante dos prefeitos considerou importante manter o texto já aprovado pelo Senado. Esperamos que nos próximos dias essa matéria possa ser apreciada e votada no plenário da Câmara dos Deputados. A Câmara está debatendo um tema que há 10 anos não precisaria ser objeto de lei: os patinetes motorizados. A que velocidade máxima podem andar? Podem transitar nas calçadas, junto com crianças, carrinhos de bebê e idosos? É preciso usar capacete? As respostas vão fazer parte de uma legislação que irá valer para todo o país. A reportagem é de Mariana Monteiro. Mobilidade urbana com menos poluição é tudo o que se quer. É o que já existe nos países com melhor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, como a Suécia e a Dinamarca, cheias de bicicletas pelas ruas. Mas desde que o mundo é mundo, em qualquer sociedade, os mais fortes terminam oferecendo perigo aos mais fracos. Quando patinetes e bicicletas elétricas andam no meio dos veículos grandes, carros, caminhões, ônibus, os pequenos ficam em desvantagem, claro. Mas será que as bicicletas e os patinetes elétricos são sempre os mocinhos dessa história? Depende de onde eles trafegam. Se for numa calçada ou numa ciclovia compartilhada com pessoas como essa, eles podem virar os vilões. Diene Santana é motorista de Uber, ou seja, conhece bem o trânsito. Para ele, os patinetes elétricos não devem correr no meio dos carros. Ele e a namorada vieram ao parque em Brasília andar no novo veículo pela primeira vez no horário de lazer. Aqui é difícil você andar até de bicicleta nas vias, não tem via para bicicleta. Não. O trânsito já é complicado você ficar concorrendo a vaga com moto, com carro, ônibus, ninguém respeita ninguém. Imagina agora de patinete, eu acho meio complicado. E nos parques e ciclovias, precisa de capacete obrigatório? Dienes acha que não. Eu acho que não, porque se for ter que usar capacete, aí perde a praticidade da coisa, né? O coordenador geral de apoio técnico do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, lembra que quem determina quais os veículos que podem transitar em uma via, rua, calçada, ciclovia, etc., são as prefeituras. Mas as especificações do veículo, como itens de segurança e velocidade máxima, por exemplo, são definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, com base em estudos feitos pelo Denatran. E uma resolução do CONTRAN de 2009 já regulamenta o uso dos chamados veículos autopropelidos, aqueles que não dependem de combustíveis para andar, como as bicicletas e os patinetes elétricos. Então, bastaria uma equiparação na lei. A proposta aqui é que a gente, por meio de estudo do Denatran, atualize essa resolução contemplando de maneira mais explícita
o fenômeno dos patinetes. Há pouco tempo, a Prefeitura de São Paulo apreendeu patinetes. O município havia editado norma proibindo a circulação de patinetes elétricos nas calçadas e prevendo o uso obrigatório de capacete. Dias depois, a Justiça liberou o uso de patinete sem o equipamento de segurança. O representante da fábrica Grow argumentou em uma audiência pública aqui na Câmara que obrigar as empresas a fornecer capacetes e outros itens de segurança inviabilizaria o serviço. A única preocupação que nós temos é que esses são meios muito novos e se a gente se apressa e tenta impor uma regulação pensando muito mais nos eventuais riscos e nos eventuais problemas do que nas oportunidades que esses modais, esses meios de transportes oferecem para a cidade, a gente tem um risco sério de não capturar esses benefícios que esses modais, que são limpos, são eficientes, são pequenos, têm pouco impacto negativo na cidade, a gente corre isso de não capturar esses benefícios. O relator na Comissão Especial de Mobilidade Urbana aqui na Câmara adiantou que incluirá o tema em seu relatório, que deverá ser apresentado até o fim do ano. Da gente ver quais são as condições mínimas e razoáveis, olhando em outros países do mundo, exigidos das empresas para elas entrarem nesse mercado. O que a prefeitura pode flexibilizar em troca a empresa colocar um videozinho de orientação de como usa o modal. A gente vai nessa linha, né, de diálogo entre as partes, olhando para a segurança, mas olhando também para essa inovação que não pode morrer. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.